Amigos e amigas da comunidade, paz e bem. É uma grande alegria começarmos mais uma semana. E essa semana eu gostaria de perguntar a vocês: vamos encantar a política? Essa pergunta está por detrás de um projeto bonito que foi lançado há algumas semanas, que é o projeto Encantar a Política. Esse projeto é coordenado por uma série de entidades pastorais, movimentos que compõem esse bonito intuito de discutir a política, reencantando o seu sentido. E é dele que eu quero conversar com vocês hoje. Esse projeto ele foi desenvolvido inicialmente, pensado e também escrito pelo Movimento Nacional de Fé e Política, pela Sexta Semana Social Brasileira, pela Comissão Brasileira de Justiça e Paz, pelo Cefep, o Centro de Fé e Política Dom Helder Câmara, e pelo Núcleo de Estudos Sociopolíticos, Unesp, da PUC Minas. Então, nesse encartezinho, curtinho, mas ao mesmo tempo saborosíssimo, é o que eu quero levar a vocês conhecerem e acessarem e distribuírem por aí esse debate importante que deve ser feito pelos educadores, educadoras sociais, comunitários que estão aí pelo nosso Brasil retomando projetos de esperança. Esse bonito projeto, como eu já disse, tem até inclusive a capa do Ateliê 15, uma saudação especial ao Fred e a toda a equipe que compõe o bonito trabalho que o Ateliê faz. Esse projeto, ele nasce com uma intenção de debater a política num cenário eleitoral tão complexo que estamos vivendo, tão tomado por ódio, por intolerância, por desencanto, e, nesse sentido, colocar encanto novamente no fazer político. Nós todos somos sempre atravessados por discursos antipolíticos, ou de horror, ódio, aversão à política, e esse sentido foi construído por quê? Porque as pessoas se desencantaram pelo que seria um projeto coletivo de nação, de construir o bem comum, de trazer o bem para todas as pessoas a partir de uma economia para a vida, de uma política a serviço das comunidades, de serviços públicos sendo investidos nos nossos territórios. Acontece que o mundo do século passado para cá tomou decisões gravíssimas que nos afetam diretamente. Desde o pós-guerra para cá, nós vivemos sobre essa grande doutrina neoliberal, que é uma forma de construir o orçamento dos países, o investimento nos serviços públicos de uma maneira totalmente precarizante. Retira-se direitos, retira-se nossa dignidade, e isso não é algo natural. A política não nasceu para isso. A política é a arte do bem comum, a construção de um bem para todos. E é claro que isso vai sendo traduzido a partir de cada tempo. Se a gente olha a democracia para os gregos, era um outro sentido que para nós hoje seria um absurdo, né? Se convivia com a escravidão com muita tranquilidade. Hoje, na democracia que temos, nós queremos superar as escravidões modernas, o trabalho escravo, o racismo institucionalizado, né? O racismo estrutural e institucionalizado, a homofobia, as intolerâncias todas contra as mulheres, né? Tanto de ódio, aversão, o machismo estrutural do patriarcado. Todas essas estruturas que foram concebidas na sociedade, elas não devem ser naturalizadas como é algo que existe, deixa aí, segue em frente. Elas existem como forma de uma dominação que foi estabelecida na nossa sociedade. E, portanto, devemos superá-la. Devemos construir um outro caminho. E quando a gente começa a folhear esse documento, a gente vai percebendo que existem muitas coisas saborosas para dentro da comunidade, dentro de pessoas que vivem a experiência cristã da oração, dos encontros, dos debates. Elas podem muito bem encontrar nesses textos que estão aqui dentro uma certa inspiração para perceber, olha, nós temos uma realidade, mas podemos alterá-la. Podemos mudar essa sociedade. E esse documento vai mostrar-nos um pouco disso. Num primeiro momento, eu devo dizer que a gente precisa cada vez mais popularizar um discurso
da consciência histórica. O Papa Francisco nos alerta na Fratelli Tutti e esse documento ele é todo baseado na Fratelli Tutti. A Fratelli Tutti, que quer dizer sobre a fraternidade e amizade social, nós estamos entrando numa seara na sociedade, num espaço de debate da sociedade, que é como a gente retoma projetos coletivos de fraternidade, de encontro, de, sobretudo, resgatar a esperança. O documento que estamos falando aqui, o Encantar a Política, vai nos dizer que urge especialmente uma cidadania que não se restringe ao obediente seguimento de ideologias sem autocríticas ou reflexões. É preciso ir além partindo do mandamento do amor, para efetivamente reconhecer que o outro, inclusive aquele com quem se diverge, é irmão. Então, ela parte do desejo de realizar um diálogo social. Um diálogo onde a sociedade começa a pensar sobre os seus grandes dilemas. O dilema da desigualdade, o dilema das estruturas políticas de privilégios, o dilema da corrupção, o dilema da violência, o dilema da falta de acesso a serviços públicos, né, da precarização da vida coletiva. São dilemas que, se a gente não debater, outros debatem e farão por nós suas decisões. Por isso, esse documento divide-se em 5 pontos. Vocês não enxergam daí, eu vou dizer um pouco deles. E, claro, vocês vão ter acesso aqui na nossa descrição do vídeo para acessar esse documento e espalhar por aí. O primeiro de uma introdução é a universalidade do amor cristão. Nesse primeiro capítulo, falar da universalidade do amor cristão é retomar o ideal das primeiras comunidades cristãs, dos Atos dos Apóstolos, é claro. Então, trabalhar o conceito do amor ao próximo na Fratelli Tutti, a solidariedade como valor, a busca do bem comum como ampliação e organização política da solidariedade. Quando a gente começa a perceber que a palavra mestra para desamarrar o nó que nós estamos vivendo na relação da vida coletiva é solidariedade, a gente está falando de um processo que precisa ser pensado, precisa ser sentido, e nós precisamos começar a ver experiências que agem em relação da solidariedade. Se a solidariedade ela desata o nó, como sermos solidários diante de uma realidade cada vez mais individualista, competitiva, consumista? É disso que nós estamos tentando apontar. O reencantar a política, ele reencanta essa dimensão do que nós pensamos enquanto humanos, enquanto humanistas. Pensar na partilha, na dimensão da dignidade de todos. Isso pode ser um ideal hoje numa sociedade que cada vez mais nós estamos criando enormes abismos, sujeitos matáveis, pessoas matáveis, pessoas que a gente não reconhece como cidadãos, e a perseguição àqueles e aquelas que lutam pela dignidade de povos, de florestas, de sociedades que não são humanas, dentro do mar, acima do mar, dentro das florestas. Tem muita gente caindo, tombando, né, dentro dessa nossa história, por conta dos interesses de acumulação, de riqueza, de fortalecimento, de privilégios de alguns grupos que destroem a nossa sociedade. É preciso superar isso a partir da solidariedade. E a solidariedade é a entrega, é a vontade de construir processos coletivos de cuidado, de compaixão e de aproximação das lutas que podem ser diferentes, mas que se reconectam por um processo estrutural de desigualdade. Afinal, quando a gente olha uma pessoa em situação de rua, ou uma pessoa transexual, ou um indígena, ou um jovem dentro da periferia, todos eles são afetados por uma lógica econômica comum. É o que nos une, né, diante dessa desigualdade. E as nossas diferenças podem ser complementadas. Por isso, a solidariedade convoca-nos a um encontro, a esse mandamento do amor, de amar, como uma forma de se encontrar e se potencializar. No segundo capítulo, o tema é a amizade social e a ética política, né? E aí vai ser tratado alguns temas que são importantes para a gente discutir com a sociedade. Mas amizade social, ciência e arte do bem comum e os aspectos que raramente são expostos da política na vida cotidiana.
debater política no dia a dia, tirar esse tabu de que não se debate política, de que cada um tem suas convicções. Criar consciência histórica é perceber qual é o seu lugar na sociedade, qual é a representatividade que você representa, que é aquilo que você quer representar, qual é o esforço histórico que está por detrás da sua realidade, ou seja, o povo, suas lutas, suas conquistas. Quais são as diferenças que você percebe entre sua vida e a do outro? É um projeto educativo, esse do Encantar a Política. É um processo que existe, inclusive, exige de nós o tempo, a capacidade de escutar e de convencimento que se dá pela partilha comum da realidade. Não adianta a gente ser diferente, vir de um lugar como superiores, querendo expor os nossos conhecimentos, os fatos que a gente vê por aí. Talvez os fatos que a gente vê não estão tão claros para os outros, não são visíveis para os outros. E isso é uma coisa que no mundo da informação nós precisamos estar sempre bem atentos. Nem sempre o que eu vejo todos os dias é o que os outros estão vendo. E, claro, nunca é o que os outros estão vendo. Porque nós temos um mundo dos controles digitais, das bolhas, e que a gente precisa superar a partir de encontros onde a gente partilha as dores e as dificuldades. No terceiro capítulo, um mergulho à dimensão das grandes causas do Evangelho, né? O que a igreja quer quando nos convida à ação transformadora no campo da política. No quarto capítulo, aponta como a parábola do bom samaritano ajuda a expor as necessidades de amizade social. Então, uma conversa com o Evangelho, trazendo ali uma parábola para conversar no dia a dia do povo. E no quinto e último capítulo, fala das eleições e da democracia. É claro que quando a gente pensa num processo eleitoral, a gente fala, vamos conversar sobre democracia, sobre política, mas a gente, não pode diminuir a vivência, a experiência política da democracia à eleição. Mas ela é uma parte constitutiva da experiência da democracia. E é sempre quando os olhos todos se voltam para esse tema que é ignorado por uma boa parte da população. Então, façamos uso do momento da política para ampliar redes de diálogo, de contato nas nossas comunidades com o debate e o pensamento que as pessoas estão construindo sobre tudo que estão vivendo. E conduzir momentos de debate, de encontro e de fortalecimento de uma política popular. Uma política trazida por aquelas pessoas que vão construindo as respostas para os seus dilemas coletivamente. Uma política consciência, né, que debate os temas a partir da intelectualidade, a partir dos coletivos, das sabedorias e dos conhecimentos que os movimentos estão trazendo. E uma política que constrói um processo de participação, que a gente cada vez mais consegue construir nas comunidades espaços de vivências e de participação, de reivindicação. É só coletivamente que sairemos dos grandes dilemas que estamos vivendo hoje. Porque são esses grandes dilemas que aprofundam o individualismo, a competição entre as pessoas, e para sair deles nós precisaremos cada vez mais de forças coletivas, de encontro. Então, convido vocês a conhecerem, se esperarem no projeto Encantar a Política, debaterem, levarem para as suas comunidades, difundirem esse documento que é tão importante, imprimir, debater, mostrar online, tem vídeos na internet. O mais importante é que a gente encante a política como um processo de nós, como um processo de engajar-se, como um processo de sermos comunidade. É isso que nós lutamos desde a Evangelii Gaudium, essa encíclica que o Papa Francisco publicou em 2014, né, sobre a alegria do Evangelho, quando ele fala, não deixei que vos roubem a comunidade. E é isso que nós queremos. O grande gesto desse processo histórico que vivemos é retomar o amor social, a comunidade, como um processo de reivindicação da vida coletiva que foi, nos últimos décadas, negados. Veja só quando a Margaret Thatcher fala nos anos 80, ao lado do Reagan, não existe comunidade, o que existe são indivíduos, suas lutas, a liberdade, a propriedade privada. E tudo isso causou-nos um grande mal, porque o mundo foi cindindo entre aqueles que têm poder, influência política, e nós, que fomos despotencializados da nossa força política e fomos empobrecidos
pela precarização do modelo econômico. Essa é a grande dualidade que vivemos. Saber o nosso lugar histórico, trabalhar com o povo a dimensão do nosso projeto histórico. E projeto não se debate individualmente. Projeto de sociedade se constrói no dia a dia, na vida do movimento, na vida articulada dos coletivos, e com eles nós reconstruímos um país a partir da solidariedade. Os tempos são difíceis, duros, até às vezes insuportáveis, para que a gente fique olhando muito para o que está acontecendo. Mas na ação política organizada, comunitária, territorial, na comunicação como um processo vivo de distribuição da esperança e de fortalecimento das nossas práticas, que a gente vai superar esse tempo difícil que vivemos. Meus amigos, minhas amigas, vamos encantar a política.